E a gente repercute os desdobramentos destas decisões, primeiro da Suprema Corte e também do presidente Donald Trump, com o nosso colunista Tony Volpon. Tony, muito boa tarde. Estas decisões, o que vimos nas últimas horas, adiciona um grau de tanto de incerteza na economia. A reação dos mercados hoje foi nessa linha. O que devemos esperar dos próximos dias e qual a tua análise do que aconteceu nos últimos dias, Tony? Boa tarde. Boa tarde. Bom, primeiro, não foi uma decisão inesperada, né? Quem assiste à Corte Suprema Americana, mais ou menos consegue ver para onde vai a votação final, a decisão final, em função das perguntas, do tipo de perguntas que são feitas, né? Pelos membros da Corte. E quando esse caso, né, quando houve a argumentação oral desse caso, ficou claro que tinha uma maioria contra a imposição dessas tarifas como sendo algo, né, além daquilo que foi permitido pela lei, né, por essa lei específica, tá? Então, isso em si só não foi muito surpreendente. A única coisa que ficou meio pendente era quando que isso seria anunciado, acabou sendo anunciado semana passada, como a gente viu, tá? Eu acho que o que está adicionando incerteza é a reação do Trump. Então, por exemplo, essas tarifas de 10% em todo mundo que virou 15%, né, ele está usando uma lei específica que é temporária, né? Eu acredito que é 120 dias, alguma coisa do tipo assim, que essas tarifas podem ser impostas, né? Então, isso e outras leis que podem justificar tarifas, e há várias, é uma coisa um pouco complicada e um tanto confusa se você não é um especialista específico no setor, né? Obviamente, o Trump está explorando tudo, vai explorar tudo o que é possível para tentar manter, né, um nível médio de tarifação ainda relativamente alto, até porque, primeiro, ele gosta de tarifas e, segundo, porque de fato está levando a uma arrecadação de impostos não irrelevante para a situação fiscal americana, né? Então, perder, né, essa receita seria alguma coisa negativa do ponto de vista do governo. Deste cenário, né? Primeiro, do forte poder de arrecadação que estas tarifas demonstraram ao longo dos últimos meses e o fato de que, após a decisão da Suprema Corte, o que se anunciou mudou estruturalmente o peso das tarifas sobre diferentes geografias. Então, países que eram muito taxados passaram a ter um alívio, países que não eram tão taxados tiveram um aumento da carga em seus produtos. Diante destas duas observações, a gente pode esperar para as próximas semanas novas medidas para tentar trazer o cenário para algo mais próximo do que tínhamos até quinta-feira? Me parece que não. A reação aberta a ele frente a essa decisão foi a reação que ele tomou. Eu acho que se tivesse outros canais de imposição de outras tarifas, ele já teria feito, né, para tentar manter o mesmo nível, né? De fato, a tarifação média caiu, né? Quem sabe fazer essa conta, né, tem argumentado que as tarifas, né, até com esses 15%, ainda a tarifação média vai cair exatamente porque países mais que estavam sofrendo com tarifas bem maiores, como Brasil, China, etc., vão ter tarifas bem menores, né? E você não consegue, né, totalmente compensar isso com essas outras tarifas. Há outras questões também que estão elevando o nível de incerteza, por exemplo, empresas e até consumidores têm direito de ser ressarcidos, né, por uma tarifação que agora foi julgada ilegal, sim ou não, como que isso vai se dar, o governo vai ter que pagar isso de volta, como isso vai impactar a questão fiscal. Então, realmente, de novo, apesar que não era uma decisão totalmente inesperada, aquela velha história, né? O mercado, apesar de esperar alguma coisa, quando ela acontece, sempre acaba reagindo e pensando nos próximos passos, e nesse caso, né, os próximos passos são, né, de maiores incertezas. Mas eu não vejo, minha interpretação pelo menos foi o que ele poderia fazer,
né, que foi impor essas tarifas de 10%, depois 15%, ele fez, mas aí tem essa questão, né, que essa lei especificamente é uma lei que caduca, né? Ele não pode impor essas tarifas e simplesmente deixá-las. Agora, se ele vai chegar daqui 120 dias e renová-las mais alguma vez, e aí isso vai ser judicializado de novo, também é um cenário bastante possível. Tony, muito do que a gente discute dos Estados Unidos ao longo dos últimos tempos tem como cenário, como grande pano de fundo, as eleições de meio termo que a gente tem neste ano. Você, como um observador privilegiadíssimo do que acontece nos Estados Unidos, este episódio, de alguma maneira, arranha a capacidade, o capital político de Donald Trump pensando na questão eleitoral? Como é que tudo isso cai ao eleitorado americano? Eu até acho que pode ser um ponto positivo, né? Porque pela queda de tarifa as coisas vão chegar mais baratas, né? Uhum. Claramente, a grande contradição do governo Trump até hoje, em termos de entrega efetiva, foi entre né, essa questão de tentar melhorar o nível de custo de vida dos americanos, né, que foi muito danificado pela alta de inflação que ocorreu entre 2021 e 2022, né, as coisas ficaram muito caras, então, apesar que a Tá bom. inflação caiu, o nível absoluto dos preços ainda é bastante alto, em vários itens que são de muita importância para a família americana média, né, como aluguéis, né, ou escolas, etc. e tal, né, e a imposição de tarifas que acabou impactando, né, o preço de bens, né? E se você olhar para a dinâmica da inflação nos Estados Unidos nas últimas décadas, e em vários países do mundo, isso não é só os Estados Unidos, o que você vê é uma divergência entre a inflação de serviços, sempre subindo, e a inflação de bens até sendo negativas, né? Quando você ajusta os bens a aumento de qualidade. Então, aquela ideia, né? A televisão que você compra hoje, era só a televisão que você estava comprando 5 anos atrás, ela é de fato mais barata, né? Talvez não nominalmente, mas quando você faz esse ajuste. Então, a composição do CPI, né, o IPCA americano, ele tem essa cara, né? Então, serviços para cima, bens mais baratos, né? Obviamente, porque esses bens, em grande parte, estavam sendo importados de países altamente com alta produtividade, como a China. Aí o que acontece? Você impõe essas tarifas, né? Você não faz nada, na verdade, para diminuir o preço de serviços, em grande parte porque eles têm uma dinâmica própria, muito local, muito a ver com o mercado de trabalho, né? Mas você tem um impacto inflacionário sobre bens. A única coisa que, de fato, tem compensado, né, essa alta, tanto em bens como serviços, é o preço do petróleo, né? Então, a gasolina, que, de novo, também é um grande bem de consumo dos Estados Unidos, de fato, tem caído, né? Então, isso tem compensado, né? Mas a percepção do americano é que o preço de custo subiu com o Trump, né? Então, portanto, alguma coisa que talvez alivie o preço de bens nos próximos meses talvez acaba sendo algo positivo, apesar que tem um grande debate se as empresas vão agora repassar ou não, né, essa baixa das tarifas para os seus preços, né? A ideia sendo, se eu já acostumei o consumidor a pagar essa sobretaxa, é melhor simplesmente agora captar isso nas minhas margens e não repassar ao consumidor. Interessantíssimo, interessantíssimo. Tony Volpon, colunista do Money, sobre razões e implicações de tudo aquilo que a gente observou ao longo dos últimos dias. Tony, obrigado pela conversa, como sempre. Ótima semana, meu caro. Valeu, até a Tchau, tchau. próxima.